Olá, seja bem-vindo a mais um Betuelcast e hoje eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas que veio nos acrescentar, nos abrir o nosso leque para que nós possamos viver de maneira mais graciosa e também abençoar não somente as nossas vidas, mas também a nossa família e entendemos um pouquinho. E nesse mês, é um mês que nós estamos falando sobre a prevenção ao suicídio e também uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, é o mês da valorização da vida. Então hoje nós estamos aqui com a Suelen que é fisiculturista, e também a Patrícia Figueiredo, psicóloga, estão aqui conosco para compartilhar um pouquinho das suas experiências e nos levar a esse entendimento, a compreensão sobre o suicídio. Suelen, você pode dizer para nós, dizer para o público quem você é? Olá, gente, boa noite, né? Prazer, meu nome é Suelen, muito bom estar aqui com vocês, tá, gente? Sou fisiculturista e estou muito feliz por estar aqui e compartilhar com vocês a minha experiência. Espero que vocês gostem. Amém, com certeza. Bom, boa noite. E também é um prazer estar aqui mais uma vez e poder fazer parte deste assunto que é muito relevante para os dias de hoje. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer. A Suelen, que ela é conhecida como Boneca de Ferro, já falei, né, fisiculturista, e a Patrícia, que é psicóloga clínica, psicanalista, pós-graduada em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto. E uma coisa muito interessante que nós estávamos conversando, a gente precisa deixar aqui, compartilhar, né, toda a sabedoria. E a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas por ano. E a cada pessoa que consegue tirar a vida, 20 outras pessoas tentaram, mas não conseguiram. E hoje nós trouxemos aqui a Suelen para compartilhar um pouquinho da sua experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em relação a isso. Ai, gente, é um pouquinho, né? Eu fico um pouquinho meio assim, tô um pouquinho nervosa, mas vamos lá, né, gente? Eu tenho uma filha de fazer 14 anos. A minha depressão veio na minha gravidez, na verdade, porque eu nunca quis ser mãe, como a gente estava conversando lá atrás. E depois que eu descobri a gravidez, eu já descobri quando eu já estava com 4 meses. Então foi um baque para mim, porque na verdade eu nunca sonhei em ser mãe, né? Era um desejo meu como mulher. Mas aí eu vim descobrir a gravidez já com 4 meses e ciclava normal, eu tinha normal como qualquer outra mulher, então não tinha como ter um filho ali. Mas enfim, eu vim descobrir, então aquilo me deixou muito, foi uma coisa assim que me deixou muito triste, vou ser bem sincera. E depois da gravidez, assim, na gravidez, eu tive um quadro de depressão que eu vim entender isso só depois, né? Que, na verdade, por falta de conhecimentos, né? Quando a gente não temos conhecimento que isso é uma doença, e eu acredito que muitas pessoas também não devem saber que é uma doença, só depois, quando o quadro aumenta, que vai descobrir que é uma doença, que tem cura, sim, tem cura. E assim, na gravidez foi muito difícil para mim, né? Porque como eu não queria criança, então eu tive uma gravidez muito complicada. O fato de eu não gostar, eu batia na minha barriga, porque eu não queria criança de jeito nenhum. Eu não consegui fazer enxoval da minha filha, porque eu não queria, eu não aceitava que meu corpo tinha crescendo alguém, porque na minha cabeça, na verdade, um filho é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei se isso foi de eu não querer filho ou por conta que eu pensava que é uma responsabilidade por o resto da vida. Então você tá tendo uma pessoa que você vai ter que cuidar, educar. Eu ficava com medo. Como é que ela vai ser quando ela crescer? Será que eu vou conseguir educar correto? Será? Então eu ficava com isso. Então isso me deixava muito nervosa, sabe? E assim, a gravidez foi muito difícil, muito difícil. A minha mãe foi meu porto seguro na minha gravidez. Ela que estava do meu lado sempre. E aí, depois da gestação, a gente pensou que ia melhorar depois que eu conseguisse ver o rosto dela. Vou falar, na verdade, que quando eu ganhei ela, a minha sensação foi neutra. Eu não conseguia enxergar ela, assim,
com esse amor que as mães falam. Por isso que quando as pessoas falam, nossa, eu tô grávida, nossa, olha, a gravidez foi linda. Tem vezes que eu vejo vídeo de mulheres ganhando filho, com aquela, chorando, com aquele amor. Eu não conseguia ter isso. Eu não conseguia ver isso. Eu não entendi que aquilo já era a doença, né? A doença vem, ela vem muito calma, muito quieta. A gente não consegue ver ela assim, dizer assim, poxa, isso é um problema que eu preciso cuidar. E é muito difícil isso. Muitas mulheres, eu acredito que mulheres também sofrem com isso, não sei, né? Hoje eu falo assim para as mulheres que eu tento ajudar elas com a minha história de vida, tentar ajudar elas a ver. Sempre eu tento, né, não sei, com a minha experiência, acho que Deus me ajuda nisso, Ele é sempre presente, e foi justamente Ele que me ajudou a sair disso, Ele e a minha mãe, né, minha mãe foi meu porto seguro, assim, ela foi incrível, minha mãe. É tanto que eu consegui amamentar minha filha 3 dias, eu não conseguia dar peito, eu não conseguia balançar, eu não conseguia trocar fralda, eu não conseguia ver o sorriso, eu não conseguia ver ela andando, eu não conseguia acompanhar essas coisas. Na verdade, minha mãe foi a mãe real da minha filha, né? Tanto que minha mãe foi mãe real dela até ano passado. Tanto que minha filha veio morar comigo em dezembro do ano passado. Minha filha vai fazer 14 anos e ela veio morar conosco agora, né? Então, assim, aí depois da gravidez, depois disso tudo que passou e tal, a gente pensou que quando ela crescesse, eu ia ter esse amor por ela. E não, gente, eu não consegui ter esse amor por ela. Não consegui. Foi só piorando, só piorando, e cada vez piorando mais. Aí eu já não queria mais sair. Chegava dia da vacina, eu não ia. Eu não saía na porta para tomar um sol. De jeito nenhum. Eu fiquei em casa quase 2 anos. Eu não conseguia sair. Eu não conseguia ter essa vida, né, de comunicação, de ter esse, sabe, esse afeto, de estar com pessoas. Era só minha casa, meu quarto e a cozinha, meu quarto. E foi Isolada. Isolada. Então, para mim, isso já é um sinais que a pessoa já não consegue estar mais em ambiente com outras pessoas. Você não consegue estar feliz em lugar algum. Eu não via felicidade em lugar algum. Eu não via felicidade lá da minha mãe, eu não via felicidade na minha filha, eu não via felicidade em nada, a não ser ficar em casa, deitada e pronto. Só levantava para comer. E através disso eu comecei a engordar. Aí foi engordando. Aí isso eu comecei a ter pressão alta, comecei a fumar. O cigarro, ele me aliviava de um jeito que vocês não estão entendendo. Aquele vazio que tinha dentro de mim, eu fumava 2 maços por dia. Eu fumava muito. Uau. Porque eu tinha um vazio incrível assim dentro de mim. Era um vazio que não preenchia com nada. Sabe o que é nada? É muito triste. É um breu. É uma coisa que você não consegue enxergar nada, a não ser você com você, sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Era uma loucura, como se você estivesse dentro de uma caixa. De um quarto escuro. Um quarto escuro, e só você, e ninguém pode te ajudar. Eu só pensava assim, ninguém pode me ajudar. E só algo dizer assim, ó, o que você está fazendo aqui? Você não serve para nada. Você não serve como mãe, você não serve como filha, você não serve como esposa, você é um ser humano que não tá aqui para nada. Então, o que eu entendia? Que eu não precisava estar mais aqui, né? Então, foi muito dolorido, tanto para mim como para minha filha, acredito, mas ela, graças a Deus, ela é uma menina de uma inteligência, assim, incrível, ela entende isso e super me apoia. Hoje ela é incrível, ela é maravilhosa, assim, sabe? Ela ter passado tudo isso comigo e eu não ter escondido isso dela, porque isso é uma doença, eu não me envergonho, isso eu tenho que mostrar para as outras pessoas que eu saí disso, hoje eu tô aqui, hoje eu sou feliz, hoje minha filha tá aí com saúde, minha mãe também. Então, assim, é dolorido. A família, as pessoas que estão passando por isso, algumas pessoas que estão passando por isso, tem vezes que elas não estão entendendo, mas tem sinais, viu, gente? Tem sinais. Não tem? Tem sinais, porque, assim, a pessoa fica quieta, a pessoa não quer sair, a pessoa tá sempre quietinha. Isso é um sinal de alerta, gente. Vocês
se tiver acontecendo nas suas casas, com seus filhos, com seus esposos, com as suas esposas, seu irmão, não sei. Tem os sinais, então assim, tem que ficar atento com os sinais, porque ele é nítido, sabe? É nítido, gente. Mas conta pra nós um pouquinho como foi a sua tentativa ao suicídio. Então assim, ó, a minha primeira tentativa foi com a minha filha já. Eu estava grávida ainda, assim que eu descobri a gravidez, né? Então assim, eu entendia, ali já era um sinal que, tipo, eu não posso poder a criança. Eu não vou ser uma boa mãe, eu não sirvo para isso, não dá isso para mim. Então me ensinaram a tomar um remédio, que nesse remédio, e algo falava dentro de mim assim, ó, se você tiver essa criança, você vai morrer no parto e ela vai morrer também, então vamos adiantar o processo. Algo dentro da minha cabeça falava em mim, isso. Eu falava, nossa, e quando chegava dia de consulta, eu não ia na consulta. Né? E tinha que tomar aqueles remédios que são as vitaminas. Eu não tomava também, porque eu não queria criança, então por que eu ia alimentar ela, certo? Eu ficava com fome em horas, eu ficava 12, 16, 18, 20 horas sem comer, para poder não alimentar ela e de alguma forma eu não ter. Tudo que eu podia fazer para não ter, eu fazia. Mas era algo dentro de mim. É como eu estava falando, uma caixa, igual você falou. Uma caixa que me deixava assim, faz isso. Você não precisa disso. Você não precisa estar aqui. E aí eu tomei, realmente. Eu tive descolamento de placenta, né? Nessa primeira tentativa. Eu fiquei internada 28 dias, se eu não me recordo. Quase que eu perco ela. E eu também quase que perdi minha vida por isso, porque foi muito forte o remédio que eu tomei, mas graças a Deus estão aqui, né, com a minha filha, uma bênção de Deus também. Na segunda tentativa, depois que eu ganhei ela já estava com quase 6 meses, mais ou menos. Eu tentei pular, porque na verdade eu pulei de um prédio, só que assim, a única sequela que eu tive, que eu quebrei essa parte, aqui também, né, mas eu me recuperei muito rápido, e as pessoas não entendiam, falavam assim, nossa, como que ela, dessa altura, e ela tá aqui? Mas como, hoje eu entendo isso, que Deus tem um propósito na vida de todos nós, e que realmente Deus sabe o que faz, então, se eu tô aqui é porque algo tem muito bom. Não era a sua hora. Né? E aí se passaram, aí mais ou menos uns 3 anos, quando minha filha já estava com uns 3 anos, aí eu tomei remédio de rato, sabe? Veneno de rato? Isso. Aí eu tomei ele, e aí quando me acharam no quarto, porque eu já não saía mesmo, me acharam, eu estava desmaiada. Então eu só me recordo depois que passou tudo, que fizeram lavagem, né, no estômago e tudo. E aí, eu fiquei acho que 12 dias, 13 dias, eu acho, sem acordar, dormindo, né. E a primeira coisa que quando eu acordei, acho que eu tava em coma, né. Sim. 13 dias, acho que era por aí. Aí quando eu acordei, eu olhava assim no quarto, aí tinha uma pessoa lá. Um rapaz, eu acho que era um rapaz, gente, mas eu não dava para ver muito bem. Falava assim para mim, você sabe que a nossa vida é igual esse... Aí tinha um negócio que... Monitor dos batimentos cardíacos. Ele falou assim nitidamente. Eu falo ele porque não dava para ver se era ele ou ela. Você sabia que a vida ela é exatamente como tá aqui, ó. É feita de altos e baixos. Por que você tá tentando isso? Ó, chega. Tá na hora de você acordar. E aí sumiu. E eu fiquei desesperada. Corre. Daqui a pouco começou a entrar gente, vem pra lá, vem pra cá. E eu falava, e o povo vinha e me puxa o negócio, e puxa o negócio de mim, e eu não estava entendendo nada. Aí chegou um doutor, isso aqui. Falei, eu queria falar com aquele rapaz que saiu daqui. Que rapaz? Tem um rapaz que estava aqui. Aí ele falou, não tinha ninguém aqui não. Eu falei, tem? Ele falou comigo.
Não tinha moça. E aí, né, ficou nisso, como eu não entendia muito bem. E isso se passou depois eu me recuperei, gente, tudo, né. Isso se passou mais um ano. Eu vim para São Paulo. E quando eu cheguei aqui, né, eu não estava curada. Eu estava curada, vamos por assim, que eu não estava tentando mais tirar a vida, mas eu estava tentando usufruir da vida como eu achava que eu era feliz. E isso sempre é aquele vazio, né? O vazio sempre estava ali. E você nunca tentou buscar ajuda? Profissional só depois que eu entendi que isso era um problema mesmo, sabe? Assim, que o vazio que eu sentia era um problema mesmo. Depois que eu vim entender que isso era um problema, né? Quando eu vim logo aqui para São Paulo, que minha filha já estava com 4 anos, eu vim morar com a minha mãe para cá. Minha mãe morava aqui e morava lá por causa de mim. Ela ficava indo e voltando por conta da minha filha, porque eu não cuidava bem dela. Infelizmente, eu não cuidava dela. Então, era minha sogra, na época, quando eu era casada com o pai dela, e a minha mãe que vinha, ficava uma semana com a gente, voltava, enfim. E logo depois eu vim embora pra cá, morar com ela, porque eu achava melhor, por causa da minha filha e tudo. Quando eu cheguei aqui, aí foi aquela loucuras, né, que eu tentava preencher esse vazio que não, o vazio ele sempre estava, sempre vazio. Era muito vazio mesmo, assim. Eu tentava preencher de todas as maneiras. E aí, eu cheguei um dia em casa, muito bêbada, não conseguia abrir a porta. Aí minha mãe falou assim, você não acha que já tá bom disso? Você acha que você já tá na hora de você acordar, cuidar da sua filha vai crescer. É esse o exemplo que você quer dar pra ela? Mãe sendo mãe, né? Aí eu falava, mãe, eu vou tentar, mas eu falei que eu não queria filho, não sei por que eu tenho filho. Eu te dei o filho, não é meu, é seu. Aí foi quando minha mãe entendeu, falou, olha, você precisa procurar alguém, porque isso aí não tá sendo normal. Isso no outro dia, quando eu já tava boa e curada e tudo. Aí foi quando eu fui procurar. Passei primeiro por um psicólogo, aí a psicóloga entendeu que não era mais com psicólogo, era com um psiquiatra. E eu fiquei tomando medicação para poder me ajudar nisso durante mais uns 2 anos por aí, só que eu não curtia muito o efeito da medicação. Ela me deixava muito lerda, muito, sabe, tipo, você... Gente, é uma sensação horrível, eu não sei qual... Eu não sei, assim, vocês têm que procurar, sim, alguém para te ajudar. Sim. Só que a sensação que eu tinha que eu sempre estava naquele vazio mesmo, sabe? Aquele vazio incrível mesmo, tomando a medicação, mesmo fazendo tudo correto. E aí teve um dia, e isso já causou o problema também da obesidade, que isso veio causando também cigarro, bebidas, preenchendo o vazio que eu achava que só preenchia aquilo que na verdade não era. E aí essas coisas tudo do mundo que a gente, na verdade, quando a gente não tem esse conhecimento e não sabe das coisas, a gente vai aprendendo com o tempo, vai vendo que é banais essas coisas. E aí eu tomando medicação e tomava também bebida alcoólica e aí dava vários sintomas horríveis também. E aí, quando eu tava aqui mais ou menos uns 2 anos, aí minha mãe tem um negócio, minha família trabalha com coisa de costura, sabe, gente? Aí onde é que eu vou chegar para vocês entenderem um pouco, que é grande o assunto aqui, nós vamos ficar horas conversando. Aí nós estávamos lá, todo mundo conversando. Minha mãe tem uma coisinha de costura, minha mãe trabalha com corte e costura, e tinha uma moça que ia lá buscar umas saias que ela fez para essa moça que era evangélica. E quando falava de evangélico para mim, eu falava, ai meu Deus, lá vem. Era assim que eu tratava as pessoas sem o conhecimento, né? Quando a gente não tem conhecimento, é terrível. E aí, tá eu me maquiando para ir trabalhar, essa moça chegou para buscar as coisas dela. Eu tava tomando medicação ainda nesse tempo e tudo, e eu vi ela do espelho. E ela falou assim, eu virei pra ela, o que você quer? Ela falou assim, olha, Deus tem algo, vai lhe pegar vai passar dessa semana. Ela falou pra mim, vai me pegar? Falei, vai pegar ela. Eu falei, pô, manda ele vir. Pá, manda ele vir. E isso, gente, eu tomando medicação, eu tava meio droga, sabe assim, por causa da medicação.
E a moça bem séria, só que ela deu uma risada, sabe aquela risada como diz, você não sabe o que tá pra te esperar, sabe essas coisas? Aí, enfim, isso era numa quarta-feira, quando foi num sábado, minha irmã me chamou pra ir numa balada. Falei, não vou não, que eu tô cansada. Vamos se distrair a mente, que você tá precisando. E eu tomando a medicação. Aí fomos, no sábado, fomos. Tinha esquecido do que a moça tinha falado pra mim, né? Aí chegamos na balada. E estamos lá, todo mundo se divertindo. Nananana. E todo mundo bebendo. Eu não tava bebendo, não. Quando deu 3 horas da manhã, tinha um rapaz. O rapaz tava de calça preta, camisa de botão branca, puxada assim, social, e só tomando água. E aquilo começou a me chamar a atenção na balada inteira, porque todo mundo tomando bebida alcoólica e ele não. Falei, nossa, tem um estranho ali, né? Tem um estranho, porque a pessoa tá bebendo água numa balada, né? Meio estranho. Tudo bem. Quando deu 3 horas da manhã, esse rapaz veio, pegou na minha mão, sabe o que eu vim fazer aqui? Você lembra que Deus falou com você nessa semana? Pois aqui tô eu, viu? Eita Deus. Tá? Chegou a sua hora. Nossa. Ele falou pra mim. E na hora eu suei, minha mão suava. E através desse rapaz, eu tô resumindo que é muito grande a história. Através desse rapaz eu conheci a igreja evangélica, né? Conheci o Deus que hoje que eu falo que hoje eu tô reencontrando o Deus, né? Foi através dali que eu consegui me libertar das bebidas, vamos por assim, dos cigarros, das medicações, né? Aí logo foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida. E aí depois eu aceitei Jesus. Aí com uma semana eu já me batizei. É tanto que no dia do meu batismo era para ir 6 pessoas, mas era uma perua que a gente ia pro monte. A perua quebrou, não deu para ir ninguém. E o pastor só levou a mim no monte, porque era naquele dia. Aí eu me batizei no monte. E aí eu vim caminhando com Deus, né? Só que aí, como eu falo, né? Eu fui curada realmente por conta de Deus na minha vida, através desse rapaz que me apresentou, né? Eu fui curada da depressão, porque assim, hoje eu não gosto muito de tomar remédio, essas coisas, eu fico meio assim, eu tomo quando é necessário, sabe? Mas eu fico meio, sabe, eu não sei, é um bloqueio que eu tenho com isso de tomar medicação. Talvez você ficou traumatizada porque você misturava as duas coisas, remédio com bebida, e não pode. Não pode, é verdade. Aí eu fiquei meio... Faz sentido. Eu fiquei meio traumatizada. Aí foi quando eu encontrei esse amor. Que aí, gente, aí eu vou chegar na parte ótima agora, que eu falo que é na parte ótima. Né, eu consegui começar a criar minha filha, ter mais vínculo com ela, com a minha família. Enfim, aí eu já conheci o meu atual esposo, que eu tô com ele há 6 anos, né? E aí, depois eu saí da igreja, porque eu vivi um evangélico não tão legal assim, era um evangélico meio, eu não sei lhe dizer como era, mas não era um evangélico tão legal. Aí é onde que entra Betuel na minha vida, né, gente? Onde entra Betuel na minha vida, que já estamos aí, acho que uns 5 meses, né, pastora? Acho que já tem. Mais ou menos isso, né? Eu passei por uma nutricionista, aí eu cheguei logo aqui, conheci meu atual esposo, vim pra cá. E aí eu vou chegar na parte da minha filha, que minha filha não morava comigo ainda, ela morou com a minha mãe até muito tempo, só que infelizmente ano passado a gente teve uma perda muito grande na nossa família, que foi o meu irmão mais velho. E através disso, meu pai é separado da minha mãe há mais de 13 anos, e ele morava com esse meu irmão que faleceu ano passado. E aí, quando meu irmão faleceu, meu pai veio morar conosco, com ela, na verdade, lá onde a gente morava, que eu morava aqui e ela lá com a minha filha. E aí, quando meu irmão faleceu, ele veio morar com a minha mãe, como amigos. Eu falei, não, vamos unir todo mundo agora, porque é uma hora que tem que todo mundo se ajudar, né? Uhum. Aí minha filha veio morar comigo, minha mãe, meu pai, e estamos todo mundo morando, todo mundo junto. Olha, todo que mundo legal. junto, né? E aí, né, como eu sou fisiculturista, né, e malho muito, a academia, a gente me ajudou
demais da conta me libertar também dos remédios, das medicações, porque como eu tinha esse problema de ansiedade também, né, que eu comia muito por conta da ansiedade, então a academia me ajudou tanto fisicamente como mentalmente, né, ela me ajuda, e até hoje, acho que eu não consigo, Deus em primeiro lugar, né, Deus sempre em primeiro lugar, e a academia eu sempre coloco porque ela me ajuda muito nessa... Eu falo nesse de problema de ansiedade, até para você cuidar realmente da sua saúde, que a academia não é só estética, é saúde mesmo, ajuda muito, muito mesmo a academia. E aí eu consegui o contato dessa doutora Emily, né? Eu vou até mandar um beijo para ela, doutora Emily. Eu conheci ela é minha nutricionista, e através dela, eu vendo o WhatsApp, ela postou os louvores da Betuel. Eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto uma igreja, acho que muita gente deve falar isso, né? Escura. Parede preta. Eu falei, nossa, uma igreja pintada de preta, diferente, né? Aí continuei, ela ia semana, eu tava lá, aí eu fiquei interessada, falei, ô doutora, que igreja que é essa? Essa é ela, né? Aí ela falou assim, é uma benção, você deveria ir lá. Eu falei, pois eu vou. Só que eu nunca ia, porque eu passava ela ali em cima. Aí eu falava, e agora? Será que eu vou lá? Né? Não vou. E aí, eu tava em outra igreja, porque eu tava no processo, né, orando muito pelo meu esposo, né? E toda vez eu ia, na verdade, como eu já estava curado, então eu tinha que curar também as pessoas que estão na nossa volta. Então, como ele é meu parceiro, então eu estava em busca também, né, dele. De alcançar. Isso, ajudá-lo também de alguma forma. Então, como eu não tinha força, eu falo, as pessoas me veem forte, força, mas não é força assim não, tá, gente? Eu digo, nossa, eu tenho que buscar Deus então, para poder ajudar esse homem, porque ele não tá dando mais. Eu assim. Aí em umas igrejas, convidava ele nunca ia. E em outra igreja, convidava, ele nunca ia. Sempre falando, olha, foi uma benção a igreja e tal. Vamos lá domingo, não. Eu falei, cara. Aí chegou um dia de um feriado, tá, a gente lá em casa, e ele tava falando até de umas coisas você me recorda de sair. Eu falei, meu filho, se você quer uma mulher pra sair, a mulher aqui não quer saber mais de sair não, quer ficar em casa tranquila. Ele, vamos na igreja? Vamos aonde? Na igreja. Eu digo, bora. Não vamos perder essa oportunidade. Na hora eu lembrei da Betuel. Eu falei, nessa igreja. Eu digo, agora era feriado, eu não sabia se a igreja ia estar aberta, era uma quinta-feira. Aí eu fui no Instagram, procurei o WhatsApp, mandei o WhatsApp e nada de responder. Oh Deus, olha, o Senhor me ajuda aí, viu? Porque se ele falou que quer ir na igreja, eu não posso perder essa oportunidade de ir na igreja, não. Você me mostra que eu vou na igreja. Qualquer um, eu vou ir na igreja hoje. E aí nada de responder o WhatsApp, aí daqui a pouco respondeu. Rapaz, já senti uma coisa diferente, né? Já pelo WhatsApp, gente, você já vê a diferença até pelo WhatsApp, é uma benção real. Rapaz, irmã, vamos ter culto, já mandou tudo lá escrito bonitinho. Eu falei, bora, é hoje, 7h30. Se arrumamos e vamos. Chegamos lá, quem encontra essa benção aqui na porta. É mesmo? Essa benção aqui, o sorriso aqui, ó, mulher. E me deu um abraço, gente. Você, ó, começa do WhatsApp, a recepção, os louvores, então, minha filha, é Deus mesmo, viu? E vou te falar, recepção, é amor. Meu esposo, desse dia a gente nunca mais paramos de ir, tá? Benção. Porque a igreja realmente é uma bênção. Se as pessoas ainda não foram na Betuel, essa é a hora. é a hora de ir na Betuel. Fora os pastores que são incríveis, realmente eles falam, eles pregam amor, gente. É isso que nós estamos precisando no mundo. Amor, porque lá você não vê julgamento. Eu mesmo não consigo ver nenhum tipo de julgamento nessa igreja. Eles são muito acolhedores, vocês são muito acolhedores. E realmente vocês pregam amor. Eu falo que pregam amor de verdade. Eu estou muito feliz lá, muito mesmo. E estou muito feliz de estar nessa família incrível que Deus me deu. Muito mesmo. É uma alegria para nós. E a gente tem vivido isso e entendido que o Senhor,
ele tem nos levado a esse local de... Quando olhamos para ele, nós vemos o que precisa ser mudado em nós. Não precisa uma outra pessoa te apontar. Né? O Espírito Santo, que nós temos livre acesso a ele, nos mostra o que nós precisamos mudar para que o nome do Senhor seja glorificado. É tempo de renúncia mesmo. É momentos de renúncia, quero dizer. Mas o Senhor nos faz isso. O amor do Senhor nos constrange a mudança que o Senhor deseja de nós. Acho que é muito isso. E eu queria, você comentou um pouquinho sobre isso, eu queria saber, né, sim, da Paty, quais são os sinais de alerta de alguém que esteja enfrentando pensamentos suicidas? A Suelen falou uma coisa importante, que realmente as pessoas dão sinais. E nós percebemos os sinais no comportamento. Então, quando a pessoa ela é muito acelerada, sabe, muito participativa, fala demais, conversa, ela vai mudando o comportamento dela. A tendência dessa pessoa é ficar mais quieta, calada, isolada, não querer participar mais das coisas que gostavam. Da mesma maneira, a pessoa que é mais tímida, ela muda o comportamento também. Então, de alguma forma, ela começa a chamar atenção. Então, são os sinais. E nós precisamos detectar esses sinais, né? Estar bem atentos a isso. Então, eu conheço meu filho, eu sei como ele funciona, eu conheço você, minha cunhada, meu irmão, minha mãe, eu sei como vocês funcionam. Conheço um amigo, eu sei como esse meu amigo funciona. Então, é estar atento, porque ele demonstra através dos comportamentos. Então, alguma coisa nele vai mudar. Eu me lembro que nós estávamos conversando e eu percebia, né, já percebi você em alguns momentos. Então, é uma postagem no status, é uma maneira que ele fala, sabe? Pessoas que falam assim, eu quero dormir e não acordar mais. Sim. Eu tenho vontade de morar num deserto, ou tenho vontade de ir para uma praia sozinha e ficar lá, sabe? Ou sair caminhando sem rumo, sabe? Estou cansada. Essa frase também, estou muito cansado, não aguento mais. Então, isso são falas de pessoas que estão com problema de saúde mental. Então, já é início de depressão, crise de ansiedade, porque a pessoa muito ansiosa também, ela começa a falar demais, ou ela para de falar. Sim. Então, na verdade, prestar muita atenção, porque os sinais vêm através do comportamento. É bem interessante você pensar que a gente estava justamente conversando sobre isso, né, nos bastidores. E eu lembro, né, que alguns momentos que eu estava bem triste e postava, aí você, do nada, você me mandava mensagem, você tá bem, Mima? Como é que você tá? Aí eu, não, tô levando. E aí você falava, não, pelas suas postagens dá pra ver que você não tá. E são realmente coisas que nós precisamos dar atenção, que às vezes passa desapercebido, porque dentro de casa, o problema que a pessoa esteja passando dentro de casa é frescura. Aí o outro, não, ele tá doente, né? Nossa, você viu que ele tá mal? Mas a gente não dá atenção a isso, a gente precisa dar atenção, né? Esse cuidado e conhecer. E conhecer. Vive, mas exatamente. Sabe. E é importante mesmo, eu lembro você falando, é muito interessante porque vai dando sinais. Sim. A gente precisa estar atento, muito atento. E hoje, graças a Deus, a gente tem o leque aberto, né? Pra não sim, sim. E é interessante porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não percebi sinal nenhum. Tem sim, existe sim. Tem. E é nítido, não é um sinalzinho bobo, é nítido. Sim. E é porque as pessoas costumam falar assim, mas ele tá fazendo isso porque tá chamando atenção. É frescura, é dengue, é manha. Pode ser, mas quando uma coisa fica muito rotina, sabe? Sim. Contínuo, com muita frequência, as mesmas postagens muito negativas. Então, já é um alerta que nós precisamos ter para aquilo, sim, né? E não ignorar. Justamente. Eu lembro que a gente até comentei na igreja, eu sempre amei o tema, né? A volta de Jesus, sempre amei. Mas passei uma época triste que eu falava, volta logo Jesus, e eu cantava, chorava, mas volta logo Jesus. Aí teve um dia que eu falei assim, Senhor, o meu anseio pela sua volta é para estancar o que eu tô sentindo, né? Para dar fim no que eu tô sentindo,
ou porque realmente eu tô desejando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, apressa-te, ó Deus. E aí eu comecei a prestar atenção nesse, e comecei a buscar movimentos diferentes para que isso pudesse sair. E eu lembro, isso já tem um tempo, e na minha segunda gravidez, eu fiquei muito, muito depressiva. Antes de eu ter a primeira filha, uma pessoa falou que eu teria um menino. Aí veio uma menina, falei, amém, Jesus, né? Glória a Deus. Eu queria um menino, porque a segunda seria menino, o menino protegeria a menina na minha cabeça. Né? A gente cria cada coisa. E aí, quando eu comentei, quando veio uma menina, eu falei, amém, né? Tinha nome pra menina, depois eu entendi, vim descobrir, já tinha quase 7 meses que ia ser uma menina, que é a Sophie, maravilhosa. E beleza. Aí passou um bom tempo, nós não nos preveníamos, e aí houve uma profecia. E nessa profecia, essa pessoa disse pro meu esposo que via ele numa casa, né, num lugar com uma criança maior e um menininho, e eu com um menininho no colo. E aí ele veio e ele falou que Deus estaria nos abençoando, a gente estava passando por uma situação financeira bem ruim, Deus iria nos abençoar, e eu associei essa profecia, associei a profecia à situação financeira que ia melhorar, e que Deus nos daria um filho, que era um desejo que nós tínhamos anteriormente. Então, passou de uma para outra, tem 5 anos de diferença. E aí, quando eu engravidei, aí eu falei, meu Deus, é um menino. Nós orávamos pelo menino, nós falávamos, da igreja toda falava que era menino. Nós orávamos, todo mundo chamava e chegava falando o nome da criança, sabe? Porque eu falava para todo mundo. Aí eu fui fazer o exame, e aí o médico falou, não, é uma menina. Eu falei, não é uma menina. Eu olhava, não, eu não entendi. Ele viu de qualquer jeito. Aí eu fiz outro exame perto. Aí quando eu cheguei aí, o médico falou, foi super gentil. Ele falou, tá vendo aqui, mãe, ó, olha aqui assim, foi mostrando e tal. Não tô entendendo quase nada. Mas aí ele falou, né, fez mais sentido. E aí veio quando a ficha caiu, eu comecei a ficar tão triste. Tão triste porque na minha cabeça a situação financeira não ia melhorar. O Senhor não ia nos dar um menino. E eu não íamos mais tentar outro. Nós íamos parar por aqui, eu falei assim, não, a gente já tem 2, tá bom, tá ótimo, 2. Então isso trouxe uma tristeza muito grande pro meu coração. Na gravidez, chorava muito, muito, muito. E depois, que eu fiquei muito triste, e como você falou, a Helene nasceu, e eu não conseguia sentir amor por ela. E eu sofria tanto por isso. Até que um dia, até a Paty lá em casa falando, e eu contei isso pra alguém, já fazia meses. Ela chorava, e eu falava, deixa ela chorando, né? Só que eu não tava muito legal, tava sentindo, tomei um remédio, aí era uma dificuldade pra sair da cama, então eu falei, deixa ela lá chorando. Mas aí depois eu falei, ela é sua filha, e aí eu ia, cuidava. E, sabe, não tinha o amor, aquele amor, sabe, que é avassalador como foi no primeiro. E eu me sentia mal por isso, eu falava, nossa, é a minha filha, saiu de mim, como que eu não amo? E só que eu não entendia, mas eu estava num lugar, num tempo tão depressivo que eu não entendia isso. Na minha cabeça, mãe tem que amar, mas eu não estava conseguindo amar. Tanto que ela sentiu, até no começo, ela tinha dificuldade de beijar a gente, de demonstrar carinho, porque nós não dávamos. Eu não dava, no caso, né? Eu que passava mais tempo com ela, não dava. E eu senti muito, até que eu comecei a entender algumas coisas que nós fizemos. Eu fiz Mulher Única, eu comecei a entender outras coisas. Eu fiz Veredas, lá no Veredas eu deixei na cruz, cheguei em casa do Veredas pedindo perdão pra ela e comecei a refazer algumas coisas. A partir disso ela começou a se alimentar melhor, ela começou a não ter medo das pessoas. Hoje ela gosta de holofote, que parece que nasceu pro brilho, sabe? Ela nasceu pro destaque. Chama a atenção de todo mundo, porque ela já aceitou Jesus várias vezes na igreja, porque ela gosta de estar lá na frente, ela gosta de ser vista, sabe? E eu falei, uau, e nós precisamos entender isso, porque a gente passa por situações, a gente não sabe, a gente não recorre a pessoas, não entende, e não vive, né? Não desfruta do que o Senhor sonhou. Mas é muito interessante, e eu queria perguntar para vocês, qual é o papel da família? Você falou um pouquinho sobre isso, mas qual é o papel da família, dos amigos e da igreja na prevenção ao suicídio? Olha, assim, os sinais já são dados, né? Como ela falou, a Paty falou. Os sinais são dados. A família tem que estar muito atenta realmente aos sinais, né?
E como ela falou, a pessoa não gosta muito mais de sair, muda o comportamento. Se é uma pessoa que fala muito, vai ficar mais calada. Você não vai ver muito a pessoa sorridente, sempre mais fechadinha no canto dela. Então, assim, o papel da família é sempre estar identificando as pessoas que nos amam, que nos conhecem de verdade, vai saber que tem alguma coisa ali de errado. Então, a família, os amigos também, que a gente temos amigos mais próximos, que vai saber do nosso comportamento também. Se a família não vê, algum amigo vê, fala para um pai, se for um amigo, fala para o pai, você percebeu isso? Isso é muito importante, que um amigo ajudar também a família. Tem vezes que a família, nessa vida que nós temos hoje, que tá realmente muito corrida, pai, mãe, trabalha muito, tem vezes que não tem tempo de estar cuidando do filho, né? Então tem vezes que a gente tem um amigo mais próximo. Vejam, se perceber alguma coisa, fala para a mãe, fala para o pai para identificar, né? Então, os sinais é dado, então a família, juntamente com os amigos mais próximos, vão identificar algo de errado que tem ali, porque é impossível a pessoa não ver que tem uma coisa diferente. Quando é um dia, tem vezes que a gente tá num dia mal, realmente, né? Não tá tão bem. Mas quando é contínuo, todos os dias, tem algo ali de errado. Então, se tem alguém próximo, como a família, vai saber identificar. E se a família não tiver como identificar por conta da vida corrida, vai ter um amigo. E se o amigo perceber, vai lá, dá um alô, não custa nada você conversar, mostrar para uma mãe ou para um pai, ou enfim, para alguém. É bacana. Isso pode salvar uma vida, viu? Certeza. Sim. É muito importante ressaltar que, às vezes, não é fácil você identificar e lidar com uma pessoa depressiva, Sim. com uma pessoa que está sofrendo emocionalmente, e às vezes a pessoa realmente não tem uma estrutura para isso. Então, o primeiro ponto é, se você não tem uma palavra de ajuda, você ficar quieto. Entende? Não falar é frescura, é falta do que fazer, vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa, vai trabalhar. Entende? Se você não tem uma palavra para apoiar aquela pessoa naquele momento, não falar nada. Ter um ouvido, né, uma escuta ativa. Né? Eu li uma frase que eu achei tão interessante, que quando eu tenho uma escuta ativa, eu estou falando para aquela pessoa que ela tem um pedaço de mim para ela. Uau. Sabe? Bacana. Porque é importante você falar, olha, eu talvez não tenha a sua cura, né? A solução para a sua dor, para o seu problema, mas eu estou aqui para te ouvir. E nós sabemos que quando uma pessoa que está num sofrimento emocional, com pensamento suicida, ele não está querendo se matar, ele não está querendo tirar a própria vida, ele está querendo tirar aquela dor. Né? E como ele não entende isso, ele acha que na cabeça dele a melhor solução é tirar a vida, e não é. E ter uma pessoa ali naquele momento para ouvir e ouvir de julgar, verdade, né? E não julgar, e não aconselhar, porque naquele momento a pessoa não quer um conselho. Sim. Ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, ela quer ser amparada. Então eu acho que esse é o primeiro olhar humano que a família, a igreja, a sociedade precisa ter diante de uma pessoa que está pedindo socorro. Né? Esse é o principal fator, é você conhecer e realmente falar, olha, eu talvez não tenha essa estrutura emocional para te ajudar, mas eu tô aqui para te ouvir e vou te ajudar a buscar ajuda. Sim. Vamos buscar um profissional da área da saúde que vai te entender, que vai te ajudar, que vai fazer todo o movimento, e eu estou aqui com você. Então, o maior incentivo, o maior apoio que a família, os amigos, a igreja, a sociedade, enfim, pode dar para uma pessoa que está nessa situação é isso, é ajuda sem julgamento, sem discriminar a dor e o sofrimento do outro, sem minimizar, porque hoje acontece muito isso, né? Uma pessoa fala assim, eu tô com dor de cabeça hoje. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu tô com enxaqueca. Então, assim, você minimiza a sua dor, o seu sofrimento, não é empático nem para ouvir assim, poxa, você está com uma dor de cabeça, você já tomou um medicamento, você não quer sentar aqui e ficar um pouquinho quietinho,
carinho, né? Assim, Sim. ter esse olhar humano, solidário, de ajuda, de falar, olha, eu tô aqui, você precisa de mim, eis-me aqui. Isso é ótimo. Né? Nós precisamos entender isso, né? Eu acho que hoje nós estamos crescendo como unidade, né, na nossa igreja nesse sentido, de acolhimento mesmo. E não que seja fácil, porque a gente não sabe de tudo. Não. Nós temos, né, buscado aprender, né? Eu tenho falado com algumas, a gente teve uma reunião com os adolescentes e eu comentei um pensamento que veio, um projeto, para nós auxiliarmos mães e pais que têm momentos que não sabem nem como lidar com os filhos. E muitos desses pais não sabem que os filhos já estão ali se automutilando. Então a gente precisa ter essa atenção. Porque não é você chegar e dar uma surra, né? Deixar lá moidinho, porque não, era frescura, tá fazendo isso porque não tem nada o que fazer, como você falou. Não suprir, né? De outra forma, né? Justamente, então nós precisamos dar atenção a isso, né? E auxiliar pais para que tenham esse olhar cuidadoso. Porque a gente sabe, e até um tempo atrás tinha um casal que nos visitava, uma família que nos visitava, e ela nos visitava, parecia que queria ficar conosco, mas não chegou a ficar conosco, mas nos visitava algumas vezes. E aí, esse homem, ele era possessivo, ele tinha uma arma em casa, ele matou a esposa, o filho viu, saiu correndo e logo em seguida ele tirou a própria vida. E aí algumas pessoas, mas nossa, vocês são de Deus, como é que vocês não viram isso? Tem comportamentos que nós não demonstramos para as pessoas de fora. Sim. Se a gente não vive dentro da casa da pessoa, se a gente não tem contato no diário com a gente não vai saber, né? Então são comportamentos que nós precisamos de todos os dias, todos nós, colocar diante do Senhor. Sim. Né? Você lembra dessa situação? Sim. E eu lembro que foi assim, uma comoção que, nossa, mas eles não eram da sua igreja, eles não estavam lá, como assim? Ainda a gente nem ministrava curso, nem nada, né? Mas a gente estava um tempo trabalhando e foi muito difícil para nós entendermos isso e convivermos com isso. Que eles estavam passando ali, pareciam que iam ficar conosco, mas acabaram, né? Eles não estavam mesmo, acabaram sumindo e aí depois aconteceu essa situação. Então nós precisamos estar atentos, sim, oferecer ajuda também, mas tem situações que vai além da nossa capacidade. Sim. Né? Foge. Verdade. Quanto mais nós abrimos os olhos dos pais, dos filhos, né, nesse sentido. Porque não é só adolescente que tira a vida, não. Não. Pessoas de Não, mais idosos também, mais velhos. Agora aumentou o índice, né? Sim. Então tinha uma determinada idade, né? Uhum. Agora não, agora todas as idades. Mas sabe o que me chama mais atenção quando você fala sobre isso? Que quando nós não estamos perto para conhecer a fundo a vida da pessoa e saber o que lida. O que acontece, na verdade, é que as pessoas elas estão doentes dentro de casa, mas elas não param para fazer uma autoanálise, porque inclusive a depressão, a crise de ansiedade, ela dá sinais, o corpo dá sinal de que ele não está bom, de que não está funcionando da maneira que deveria funcionar. Mas que é porque fica com medo do auto-julgamento também. Pode ser, mas é interessante a pessoa parar e fazer uma autoanálise, porque se eu não me conheço, eu não identifico que eu também tenho sintomas depressivos, eu não vou identificar em você, Sim. entende? Então eu vou falar, é frescura. Eu sofro de ansiedade, eu tenho as minhas crises, o meu surto, mas eu não entendo que isso é um problema, e quando eu vejo alguém em crise surtando, eu falo, para com isso, você tá querendo chamar atenção? Sim, verdade. Então, assim, é parar e realmente se olhar, sabe? Por isso que eu sempre digo, o conhecimento, o autoconhecimento, sabe? Parar não necessariamente você precisa ir a um psicólogo para isso, mas se olhar, sabe? Falar, olha, como que eu estou? O que eu gostava de fazer e hoje eu não faço mais? Por quê? A correria do dia a dia não me permite ou porque realmente eu abri mão? Entende? Eu já não sinto prazer na vida, já não sinto mais prazer fazendo isso. Então, é simples, é parar e fazer uma autoanálise. Nossa, eu me anulei para viver a minha vida agora em função do meu marido, dos meus filhos, sei lá do que, da igreja, né? E eu não vivo mais a minha vida, não tenho prazer. Então, aí você se depara
às vezes, num sintoma leve de depressão, porque a depressão são 3 fases, né? Leve, grave, leve, moderado e grave. Então, às vezes, muitas pessoas vivem naquela fase da depressão leve, mas para pular para média e para grave é 1, 2. Sim. Na verdade, eu lembro que eu comecei a falar sobre isso, não concluí, quando eu estava pedindo pro Senhor desesperadamente que o Senhor voltasse, né? Apressa-te, ó Deus. E foi quando eu comecei a entender, parei, e aí comecei a orar. Senhor, por que meu coração tem desejado isso? Por quê? E aí eu comecei a perceber que a tristeza, o que eu queria era estancar a tristeza, né? Porque às vezes é tanta coisa junto, tá ali tudo bagunçado. A gente, se não parar para fazer uma autoanálise, se a pessoa não se conhece, é só desvairado, né? A doideira só, e vai embora. Precisa se conhecer. E o fato de abrir, eu parei de fazer algumas coisas, mas não coisas destrutivas, né? Coisa que fala, nossa, eu gostava tanto de cantar. Eu gostava tanto de estar com os meus amigos. Hoje nem vontade de sair de casa eu tenho, né? Então são coisas que a gente precisa dar muita atenção. Isso. Quando ela falou da obesidade, me lembra muito isso. Mulheres que perdem a identidade porque começam a viver a vida do marido, a vida do filho, a vida na empresa, enfim, pode ser qualquer coisa. Sim. E acaba se alimentando mal, né? Sim. Passando a não se cuidar mais como se cuidava, e aí vem o relaxo, e você acaba se tornando uma mulher obesa, frustrada, feia. Com falta de amor próprio. Autoestima lá embaixo. Sabe? E tem gente que acha que isso não é nada, e é. É normal, pensa que é normal. Não é normal, não é normal. Eu conheço pessoas também, interessante o que você estava falando, que tem pessoas que eu conheço pelas redes sociais que passam uma pessoa super alegre, que tá super bem, a família tá bem, o casamento tá bem, filhos tá bem, e fora das redes sociais é totalmente uma pessoa totalmente diferente. Tem realmente depressão, a pessoa não se alimenta direito também, não se cuida, já tá num grave já, e eu percebi isso, comentei sobre o assunto, falei da minha vida para a pessoa, e ela falou assim, eu não tenho esse luxo de ter essa doença. Uau. Eu não posso ter essa doença. Se eu tiver essa doença, todos da minha família dependem de mim. Então, tem vezes que acontece muito isso, sabia? Sim. As pessoas tá doente e não aceita que tá doente e se camuflam com isso, né? Colocando outras coisas no lugares, preenchendo, e isso vai sempre agravando, tem vezes até chegar no suicídio, porque não cuidou, não ficou atento, então é difícil. Muito triste. Não se conhece e também não buscou a Jesus. Isso. Né? Porque eu falo, nesse momento que eu tava de tristeza, eu comecei a orar, comecei a identificar e comecei a orar nesse sentido. E para muitas pessoas, né, a gente tá falando sobre isso, depressão é de quem não tem Jesus, né? Muitas pessoas pensam assim, crente não pode ter depressão. Crente não passa por isso. Crente de verdade, crente raiz não passa por isso. E a gente sabe que não. E a gente conhece pessoas assim, né? Que a gente pode compartilhar e mostrar o que estava e onde o Senhor colocou. Como o Senhor tirou. A gente vê Elias. Elias, que nós vemos na palavra, ele estava ali. Depois de um momento em que ele estava ali, né, a preocupação em vencer, em desmascarar, né, os deuses, né, Baal e Azerá. E nós vemos que, depois daquele momento que ele passou ali, ele, ao fio da espada, ele matou vários profetas que não são de Deus. E só que quando Jezabel, ela se levantou e ela falou que ia matá-lo, ele se fechou e correu para a caverna. Então ele ficou ali sendo alimentado por corvos, a gente sabe a história, mas ele teve aquele momento, mas o Senhor estava ali, o Senhor estava com ele, e a gente sabe que depois daquela situação, o Senhor o tirou daquilo para que ele continuasse vivendo, e ele pudesse ali deixar outra pessoa, né, no lugar dele, ungir outras pessoas. Então, nós sabemos que isso acontece com o cristão. Não quer dizer que nós
buscamos a Jesus, vamos aos cultos todos os dias, estamos em oração, não vamos passar por isso. Mas é diferente o cristão que passa por essa situação, que o homem ou a mulher que passa por essa situação que tem Jesus. Né? Ele tem uma alegria que vai transpor a tristeza que vive. E não é uma alegria de... preenche, isso mesmo. Mas a pessoa precisa se permitir. Sim. Senão o Espírito Santo, Jesus, ele não vai entrar numa casa com as portas e janelas fechadas. Quem faz isso é o inimigo, que arromba e entra. Agora nós precisamos entender isso. O cristão que tem Jesus, ele pode passar ali com uma palmeira, vai ser levado até o chão, mas ele volta e ele vai falar, não, respira, volta aqui, isso vai passar, no nome de Jesus vai ser curado. Né? O Senhor nos leva a esse alento, ao alimento que vem dele, mas nós precisamos, claro, permitir que o Senhor faça. Sim. Isso é extremamente importante, né? Permitir que o Senhor faça. Eu acho legal a gente ter falado sobre isso, né? Como você falou, não em si a Betuel, né? Não a placa, mas Jesus. E Jesus, ele quer fazer em nós, continuar fazendo em nós, né? Que começou a boa obra, é fiel para concluí-la em nome de Jesus. Mas aproveitando, né, que é pós-graduado em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto, nós precisamos aproveitar isso. E quais são as formas eficazes de lidar com o luto após a perda por suicídio? Olha, ninguém quer perder ninguém, né? E principalmente dessa maneira tão difícil. Então, a primeira coisa a fazer é entender que você não vai conseguir passar por esse processo sozinho, né? Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Então, nós precisamos, sim, de uma ajuda médica, uma ajuda psiquiatra. As pessoas que estão por perto, né, os familiares, respeitar o luto. Isso é muito importante, nós respeitarmos o processo do luto de cada pessoa, porque cada pessoa lida de uma maneira diferente o luto, né? Tem pessoas que lidam muito rápido, muito fácil, tem pessoas que não lidam. E tá tudo bem. Com Jesus ou sem Jesus, né? Cristãos ou não cristãos, eu quero dizer, né? Exato, sim. Porque tem cristãos que lidam, sim, muito rápido e ainda tem cristãos que não, porque não aceita, né? Como Deus fez isso, costuma culpar a Deus, né? Por aquela situação. Entender que existem 5 as fases do luto, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, identificar esses processos. Eu preciso entender que eu sou ser humano e tem gente que fala assim, não, mas como assim? Eu não posso sentir raiva. Sente. Como negar que uma pessoa morre? Nega. Eu me lembro de uma paciente que ela falou que o pai dela foi internado no Covid e ela tem a lembrança do pai dela saindo de casa e falando assim, filha, o papai já volta. E ele foi e não voltou. E o sentimento dela ainda hoje é que o pai dela vai voltar. Então ela nega isso, ela ainda está na negação. Entende? E é todo um processo que a pessoa ela precisa se permitir, entender qual fase do luto que ela está. E essa fase, ela se mistura. Uma hora ela está na negação, outra hora ela está na raiva, outra hora ela está barganhando o que eu poderia ter feito, e se ele não fosse, e se eu tivesse pedido para ele ficar mais um pouquinho, e se o remédio não tivesse ali. Entende? Se culpa, né, também. Isso, e aí por trás dessas fases vem toda a culpa, todo o remorso, todo o sentimento, né, que é gerado por conta desse luto. Então é muito importante prestar atenção e aceitar que nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis e nós sofremos sim. Entende? Nós choramos sim, nós barganhamos sim, nós nos revoltamos sim, até porque foi Deus que nos fez com esse sentimento. Agora a diferença é que eu não posso ficar nesse sentimento a vida toda. Sim. Então eu posso viver essas fases, elaborar essas fases, trabalhar todas elas e chegar na fase da aceitação.
Só que para isso eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de todo um suporte. E às vezes o suporte também é necessário através do medicamento, porque as pessoas perdem o chão. Imagina, você perde um ente querido, porque já estava ali adoentado, você está vendo todo o processo final daquela pessoa e você sofre. Imagine alguém que perde alguém dessa maneira trágica, né? Então, ninguém está preparado. Eu me lembro que na minha pós nós falávamos muito sobre isso, muito o tempo todo. E por mais que nós estudamos, ninguém está preparado. Eu não sei como eu vou estar quando a minha avó, que me criou, que vai fazer 100 anos, já, e eu costumo brincar assim, que ela está com os 2 pés na cova, ela só não deitou ainda. Mas é uma brincadeira, porque nós tentamos, né, nos confortar com isso, que a qualquer hora ela vai partir, mas ninguém está preparado para isso. Eu sei que eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou lembrar de todos os momentos que eu vivi com ela. Então, é duro, é triste, é muito doloroso. Só que a diferença é que nós que temos Cristo, nós precisamos realmente ter o descanso e o conforto nele, porque ele sabe de todas as coisas. Tem pessoas que falam, mas eu não entendo por que ele fez isso, como foi isso, como aconteceu, como ele teve coragem, ou como ele foi fraco, e não é uma questão de coragem, nem de fraqueza, é uma questão de desespero. Então nós precisamos tomar cuidado e nos cuidar de verdade em relação a isso e pedir ajuda, Mima. Sem ajuda é muito difícil. Sim. É muito difícil lidar com essas situações, né? Com todas as situações, na verdade, né? E não deixar para procurar em cima da hora, né? E falar. Sabe, é muito importante nós falarmos sobre isso. Sim. É colocar para fora toda a sua dor, toda a tristeza, porque isso é libertador, né? Freud fala muito sobre isso. E até as escrituras falam sobre isso. A nossa oração é uma forma de desabafar, de falar, de colocar tudo isso aos pés do Senhor. Sim. Então é falando que nós nos curamos. Nós precisamos, né? Precisamos entender isso. Eu falei em cima da hora, não, mas deixar chegar num momento incontrolável, né? A gente não consigo controlar mais. E procurar, não, mas procura ajuda. Eu lembro que aconteceu uma situação trágica há poucos dias, e aí você comentou, passa o contato pra mim, pede, né? Direciona. Um casal que perdeu 2 filhos, né? Há poucos dias. E eu achei isso interessante, porque a gente espera a pessoa, não, tá sofrendo. Tudo bem, né? Uma hora ele vai procurar ajuda. Não, a gente, né? Ou vai passar. Sim. A gente não precisa se colocar nesse lugar também, né? Eu achei legal quando você falou, passa o contato deles pra mim, né? Porque da sua pós-graduação, eu achei super interessante, porque nós precisamos também, às vezes, fazer algum movimento, que naquele momento de desespero, ele não vai saber o que fazer. Exato. E é interessante também, quando acontece um caso como esse, né? Muito triste o caso desse casal, mas assim, saber quem buscar ajuda, porque Sim. É muito interessante você buscar um profissional que fale a mesma linguagem, entende? Espiritual, Sim. sabe? A mesma a crença, sabe? A mesma fé, professa a mesma fé, porque é muito importante isso, ter todo o apoio, a base. Sim. Na palavra. Eu creio plenamente, como fala na palavra do Senhor, que a oração do justo ela é eficaz. Eu creio. Mas tem situações que você precisa falar com pessoas que realmente que são hábeis para isso, estudou para isso, né? Que pode te orientar, não vai te dar um conselho. Passe um shampoo na cabeça, né? Que algumas vezes são pessoas falam umas coisas, né? Tão desconexas que você fala, o que faz? 5 passos para sair. Não, gente. Né? Tem pessoas que a gente precisa realmente falar, pessoas que saibam, que podem te auxiliar, que possam não só te estender a mão e te acolher, mas te dar um norte. Porque tem pessoas que falam muito assim, nada como o tempo. Vai passar, espera o tempo, dê tempo ao tempo, o tempo cura. Sim. Não cura, não passa. Verdade. Você precisa colocar para fora.
E tá tudo bem você chegar e falar, doutora, eu não aguento mais. Eu tô com muita raiva dessa situação. Eu nego todo dia, eu barganho toda hora. Tá tudo bem. Foi o Senhor que nos fez assim. Entende? E Ele nos entende melhor do que qualquer profissional nessa terra. O Senhor, Ele entende. Isso é verdade. E até é interessante porque tem situações que a gente enfrenta que a gente não sabe nem o que falar. A gente fala, Espírito Santo, vem aqui. O que eu falo pra essa pessoa? Acontece isso muito comigo no consultório. Às vezes eu fico quietinha só ouvindo a pessoa falar. E olha que a Paty tem resposta pra muita coisa, viu? Mas eu fico, Senhor, me ajuda, Deus, o que eu falo agora, Senhor? E aí eu tenho aprendido que tem momentos que eu não tenho que falar nada. Sim. Eu só tenho que realmente estar ali para ouvir. Para ouvir. Isso é lindo, né? E a gente precisa, né, a gente tá falando sobre isso, tirar essa ideia da cabeça que, você já tem o Espírito Santo. Então você não precisa de um psicólogo, de alguém ali, né, pra te ajudar. E é importante, precisa sim, é muito importante ter um cuidado, ter, né, esse direcionamento. O Espírito Santo, sim, ele é o nosso amigo, nosso consolador, um presente especial que Jesus nos deixou quando o Espírito Santo foi pro céu. Mas a palavra diz que quando nós confessamos nosso pecado ao Senhor, nós somos perdoados. Mas em Tiago fala que quando nós confessamos, nós somos curados. Então a gente precisa falar, a gente precisa se rasgar naquele momento. É isso que eu tô sentindo. Nossa, eu não sei porquê, mas é assim que eu tô me sentindo. E é a partir daquilo, né, que vai ser trabalhado. E muitas questões podem ser curadas, tratadas ali, serão curadas, tratadas, para que a pessoa viva, né, continue vivendo. Porque depois de uma situação, de uma perda, assim, né, tão abrupta, tão, assim, sem resposta, né, inicialmente, se a gente não tiver ali Até porque a verdade vai embora com a pessoa, né, você nunca sabe porque ela fez aquilo. Tem pessoas que falam, mas deixou uma cartinha, deixou um bilhete, deixou um recado, mas a verdade sempre vai. Sim. Porque sempre fica um questionamento. Uau, que louco isso. Eu gostaria de perguntar a você, Suelen, que já passou por essa situação, que o Senhor hoje tem te encontrado, tem trabalhado cada vez mais em você. Fico muito feliz por isso. E que mensagem você gostaria de transmitir para pessoas que estão lutando contra pensamentos suicidas? Primeiramente a Deus. Sempre ter força bastante. É difícil. Vou mentir, procurar ajuda real, não deixar isso crescer cada vez mais. Então, quanto antes você perceber que você está tendo esses sintomas, não se cale, não fique com vergonha, não fique com medo dos julgamentos. Vá em busca de profissionais que te ajudem mesmo. Procura Deus também, até no seu quarto, ajoelha, ora a Deus, pede a Ele sabedoria que Ele vai te dar, como a Jamima falou, a oração do justo, Ele vai ouvir, que aconteceu comigo isso, e um profissional, sempre, você tem que ter o profissional, porque se tem o profissional, você tem que ir em busca dele, e você com certeza vai conseguir sair isso aí, desses pensamentos negativos, que é maligno, né? Sim. Então, é isso. Procura um profissional. Não espere ficar grave. E ore a Deus e busca a Deus, porque Deus é vida. Amém. Eu sei, Paty. Bom, eu sempre falo, né? Buscar a ajuda, que é muito importante, mas não esquecer que o Senhor, Ele é o caminho. Ele é o caminho para a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor, Ele tem vida com abundância. Então nós sabemos que nós vivemos uma sociedade adoecida, muito adoecida, está cada vez pior. E na igreja também nós estamos vendo que muitas pessoas estão doentes emocionalmente e tem vários pensamentos assim. Sim. Suicida. E é muito importante que realmente busque ajuda, porque a vida é um presente de Deus. Por mais que às vezes nós não entendemos ou não aceitamos a nossa história,
Mas a vida, ela é um presente de Deus. E ela é um desafio. E é uma missão que precisa ser cumprida, né? É um legado que nós ganhamos e precisamos deixar. Mas com uma certeza de que o Senhor é só com Ele. Amém. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Ele nós não conseguimos nada. Pode ter o maior profissional, entende? O mais sábio da face da terra. Se não for a intervenção do divino, nada acontece. Nada acontece. E uma coisa que, um versículo que eu queria compartilhar, tá em 1 Tessalonicenses, tem uns trava-línguas, né? Capítulo 5, versículo 23, que fala que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros, ou santos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Amém. Eu agradeço super a presença de vocês aqui. Saio daqui mais rica, que o Senhor falou muito ao meu coração, tenho certeza que também ao coração de muitas pessoas, e que nessa caminhada que nós estamos aí estimulando também, né, pessoas à prevenção à vida. Muitas pessoas sejam tocadas, muitas pessoas sejam alcançadas pelo amor do Senhor e possa entender o papel do Espírito Santo, mas também o papel do psicólogo, né, a família, né, mesmo que o local que a pessoa esteja vivendo, que esteja sofrendo, seja a família, o Senhor continua sendo o mesmo, está ali e pode trazer vida, né? O caminho, o verdadeiro caminho é Jesus e nós precisamos dar atenção a isso. Agradeço vocês mais uma vez, que Deus os recompense de maneira especial. Amém? Amém. E você que ficou até aqui, agradecemos a sua participação, que você possa ter ouvido do Senhor, que você possa compartilhar esse podcast. Eu tenho certeza que falará ao coração de muitas pessoas, que o Senhor abençoe sua vida de maneira especial.